Olá galera, tudo bem? Bom, então tá, nós fizemos aqui na aula passada o terceiro exemplo com o uso do princípio multiplicativo. Agora vamos avançar um pouco no nosso conteúdo e vamos ver a fórmula do arranjo com repetição. O arranjo de n elementos, sabendo-se que possa haver repetição entre eles, tomados P a P, é dado pela equação. O arranjo de n elementos tomados P a P. Vamos ver o que significa isso, através de um exemplo. Qual é o arranjo com repetição de 5 elementos tomados 4 a 4? Então nós temos o n vale 5, o P, né, tomados P a P, tomados 4 a 4, o P vale 4. Então assim, aqui nós vamos, o que significa essa fórmula n elevado na P? Significa isso aqui, 5 elevado na 4 para esse nosso exemplo, ok? Então 5 elevado na 4, lembrem lá da parte de exponenciais. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 vezes 5, 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu multiplico 5 por ele mesmo 4 vezes. Tá? Isso que significa 5 na 4 e que é o arranjo com repetição. Tá? Então aqui a gente já pega uma sacada. Né? A gente vê que o arranjo com repetição é uma coisa, por exemplo, tipo isso aqui que a gente fez no exemplo 3. Nós temos 3 elementos tomados 3 a 3, né? E fica a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. É isso aqui, entende? Então nós, assim, para a gente entender que o arranjo com repetição nada mais é do que uma aplicação do princípio multiplicativo, conforme nós fizemos nesse exemplo número 3. Vejam aqui, galera, olha só, vejam a palavra repetição. Com repetição, o que significa isso? Significa, por exemplo, aqui que o número 1 pode ser repetido. Se eu usei o 1, eu posso usar o 1 de novo na segunda casa e 1 de novo na terceira casa. Se não tivesse, se fosse o contrário, não pudesse ter repetição, se eu botei o 1 na primeira casa aqui, eu não posso mais botar o 1 nem na segunda nem na terceira casa, tá? Mas isso nós vamos ver depois, tá? Então 5 na 4, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 25 é 125, e 5 vezes 125 é 625, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Bem, olha só que interessante. Voltando um pouquinho aqui, galera, o arranjo com repetição é uma aplicação do princípio multiplicativo, tá? Espero que isso fique gravado na memória de vocês. Agora vamos ver o exemplo 4, que é um exemplo que é bastante interessante. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever com os números 1, 2 e 3. Vejam a palavra distintos. Distintos, o que é? Diferentes. Então nós queremos escrever números, mas nunca repetindo um número já posto. Então se eu tenho 3 números, no caso aqui como diz, né, 1, 2 e o 3, para esse problema, se eu botei o 1 na primeira casa, o 2 e o 3 vão na segunda e na terceira casa. Ou seja, eu não posso botar 1, 3, por exemplo, ou 1, 2, não, porque aqui nós estamos usando 3 algarismos distintos. Vejam que fica uma contagem tão simples que dá para fazer na mão aqui, e nós vamos encontrar 6 elementos. Estes 6 elementos que estão aqui: o 1, 2, 3, o 1, 3, 2, o 2, 1, 3, o 2, 3, 1 e o 3, 1, 2 e o 3, 2, 1.
tá? Aqui, vejam, gente, olha só que interessante, que aqui nós não estamos fugindo do princípio multiplicativo. Aliás, é justamente o contrário, nós estamos aplicando o princípio multiplicativo para uma nova função, que é fazer esses números de 3 algarismos distintos. Tá? Então, veja o seguinte, vamos começar, e aqui eu faço um apelo a vocês, sempre comece pelo primeiro aqui, pelo lado esquerdo. Ó, eu escreva, faça um traço aqui e um traço aqui, 3 tracinhos. Ou seja, e agora vamos fazer a nossa contagem. Quantos números, a minha pergunta para vocês, que é a que vocês têm que responder ao fazerem os exercícios, é o seguinte: quantos números é possível botar na primeira casa? A resposta é 3. Por quê? Porque eu tenho 3 números, 1, 2 e 3. Eu posso começar com 1, posso começar com 2 ou posso começar com 3. Bem, olha só que interessante, gente, olha só. Agora, e na segunda casa? Vamos dizer que eu usei o número 1. Eu só posso usar 2 números, o 2 ou o 3. Então eu só tenho 2 possibilidades para a casa do meio, certo? E depois, quantos números são possíveis ser postos na última casa? Eu gastei um número aqui, gastei o segundo número aqui, e aqui um terceiro número vai ser justamente um número possível, tá? Então é isso. Vejam aqui, ó, por exemplo, vamos supor aqui que eu tivesse botado o número 2, preenchido a primeira casa com o número 2. Vale o mesmo raciocínio. Eu posso usar depois só o 3 e o 1, e depois que eu usei o 2, o 3 ou o 1, eu só tenho uma possibilidade. Então 3 vezes 2 vezes 1 é 6, tá? Então isso aqui que nós estamos fazendo é o uso do princípio multiplicativo, tá? Não estamos fugindo do princípio multiplicativo, é o pau para toda a obra, tá? E estamos fazendo um caso aqui particular. Vejam, aqui nós estamos usando 3 algarismos distintos, diferentes um do outro aqui para formar o número com 3 algarismos. Vejam que é só uma mera adaptação do princípio multiplicativo. Bem, e eu poderia falar aqui que isso aqui é o fatorial de 3, mas não vou entrar nessa seara aí. Vocês, quem quiser representar por fatorial, pode falar com o seu professor de matemática e perguntar maiores dúvidas. Tá? Vejam aqui, vejam que 6 é um número pequeno, né? E aqui, ó, eu tinha 27, ou seja, como eu posso repetir números 1, repito 1, eu tenho muito mais possibilidades de combinações de números repetidos do que quando eu tinha aqui, que eu só não podia repetir número. Então eu tenho apenas 6 combinações de números que respeitam esse enunciado do exemplo. E aqui, como não pede algarismos distintos, ou seja, podemos repetir, daí de que podemos repetir, aí nós vamos ter muito mais números, muito mais possibilidades de formar números de 3 algarismos com os números 1, 2 e 3, tá? Bom, galera, então por enquanto paramos por aqui. Fiquem com a nossa próxima videoaula a seguir.